Olá, galera, nós aqui novamente para terminarmos aquela lógica da arte romana. Nós já falamos, né, na aula anterior, na aula 1, falamos um pouquinho sobre a arquitetura romana, a influência grega, a influência etrusca da arquitetura romana, falamos sobre a escultura, a pintura romana e demos um panorama geral sobre os estudos sobre a arqueologia, sobre a cultura romana a partir de Pompeia e de Herculano, as cidades que foram guardadas pelo vulcão Vesúvio ali, né? Nessa segunda aula, uma aula mais curta, uma aula mais rápida, né? A gente fala rapidamente sobre algumas características do que? Da filosofia romana e algumas características da oratória romana, do pensamento romano ali, né? Dentro da própria literatura. Então, basicamente, o romano, ele tem, dentro da sua lógica de construção de cultura, a questão da oratória. Um dos maiores oradores, né, romanos foi Cícero, né? Então, nós temos a oratória, que é o dom do convencimento, o dom de você conseguir levar o convencimento a partir do quê? Da fala, da retórica, né? Que aparece dentro daquele mundo romano ali. Então, é importantíssimo você lembrar da questão da oratória, a questão da retórica romana, né? Que é criada a partir de um grande movimento de uso político, né? Da articulação do dom do orador, né? Da fala, do convencimento ali. Essa aula trabalha muito também a questão da filosofia romana, do pensamento romano. Vocês vão poder aprofundar muito mais nas aulas do professor de filosofia, do seu professor de filosofia, que vai dar algumas dicas maiores aí sobre como entender, como materializar na sua cabeça essa ideia da filosofia romana. Lembra que a filosofia grega, ela buscava saber, né? A busca do saber grego. Seja ele sofista, seja ele socrático, né? Você tinha o pensamento que da busca do saber. O pensamento, né, dentro da lógica romana é um pouco diferente. Nós vemos aí, por exemplo, o epicurismo, né? O epicurismo, ele busca uma lógica, uma concepção atomista. Então, segundo alguns pensadores de época, né, que a matéria é formada por átomos, por partículas minúsculas, eternas, indivisíveis, unindo e separando forças, né, mecânicas através do que? De movimento. Né? Isso levaria ao nascimento e desagregação do ser. É um pensamento extremamente evoluído, porque eles pensam já na questão daquilo que é muito, muito profundo para nós, que é a ideia do átomo, né? Da pequena partícula da vida, né? Que eles têm essa lógica dentro do mundo romano ali. E do materialismo da natureza, né? Ou seja, nós temos uma indiferença com relação à morte, uma ética que busca os prazeres comedidos, os prazeres espirituais, e passa por uma reflexão, passa pelo momento em que nós olhamos para o mundo como seres, né, impermeáveis ao sofrimento, né, incluindo nas paixões humanas. Ou seja, eu busco prazer, eu quero prazer, eu tenho uma indiferença com relação ao fim da vida, indiferença com relação à morte, né? E eu sou impermeável ao sofrimento, né? As paixões humanas, né, me tornam impermeável a tudo aquilo ali. Então, duas maneiras de pensar no epicurismo. Primeiro, o atomismo, quer dizer, a partícula menor da vida, né? Que dá origem à vida, e quando essa partícula também desagrega, dá o fim à vida ali. E o materialismo da natureza em busca da indiferença com relação ao sofrimento, em relação à morte que o romano tinha ali, né? Bom, uma segunda política filosófica, maneira de pensar filosófica romana ali, é o estoicismo, né? Então, vários filósofos romanos se preocuparam em discutir a questão de uma ética, né? De uma visão ética romana, onde você colocaria de lado as paixões, aceitaria o destino, ou seja, não é a paixão que me move, mas existe um destino pré-determinado para mim ali, e eu me resigno com relação a isso, né? Então, a única pessoa apta à felicidade seria o quê? O homem sábio, aquele que não se preocupa com a ideia das paixões, mas sim com a aceitação do destino, que é uma marca fundamental desse homem, né? Então, de alguma maneira, a gente tem que pensar também que esse pensamento estoico, né, ele vai chegar e vai fundamentar, vai se aproximar muito da ética da religião cristã que nasce dentro do Império Romano. Então, a gente analisando a lógica do estoicismo, a gente percebe que, de alguma maneira, a resignação humana, a aceitação do destino,
a busca de uma sabedoria para poder entender seu próprio destino é uma coisa que o próprio cristianismo vai se adaptar dentro dessa lógica romana posterior ali. O hedonismo, né? A ideia de que existe um bem supremo, que é o prazer, que é a busca do prazer, né? E que nesse momento aí nós temos que criar condições para alcançar o prazer, que era um bem fundamental e supremo de uma vida moral. Então, de alguma maneira, o romano hedonista, ele busca o prazer e ele se prepara, ele procura meios de alcançar esse prazer. Então, nós temos 3 doutrinas, né, que você percebeu aí, que a gente analisou muito rapidamente. O epicurismo, baseado na ideia do atomismo, na ideia do materialismo da natureza, né, dos prazeres comedidos, a vida espiritual, de uma impermeabilidade ao sofrimento. O estoicismo, que vai ser base, vai ter, né, bases para fundamentar a doutrina da ética cristã naquele momento dentro do mundo romano. E nós temos o hedonismo, que é essa busca do prazer e a busca de meios de alcançar esse prazer que é buscado pelos romanos. Eu brinco muito e falo, né, que os gregos buscavam o saber, os romanos buscam sempre o prazer, né, como forma de valorizar a sua vida, valorizar o seu mundo ali. Bom, na literatura romana, né, nós temos uma forte influência grega, né? Nós percebemos que a literatura romana ela traz gêneros que lembram muito a Grécia Antiga. Uma coisa muito comum, né, é você observar a prosa, né? Numa literatura jurídica, como a Lei das 12 Tábuas, né, você percebe que existe a ideia de uma prosa, existe a oratória, o dom da oratória, que eu falei lá no começo da aula, e a história em Os 12 Césares, que conta a história dos 12 grandes imperadores romanos ali, e Vidas Paralelas, que falam sobre o cotidiano grego, né, a mentalidade grega ali. Nós percebemos dentro dessa literatura grega ainda, né, a questão da poesia, né, o épico, a história do herói, a história do cara que vence o mito, que luta contra o mito, que vivencia a história mitológica e se apresenta como um herói, que é o caso da Eneida. A Eneida conta a história de um herói chamado Enéas, que teria vindo para Roma durante a segunda diáspora grega, aliás, minto, né, logo após, perdão, a Guerra de Troia, né? E esse herói, Enéas, teria fundado a Magna Grécia, a colônia grega no sul da Itália, no pezinho da botinha italiana ali. E aí conta, né, como é que foi a vinda após a Guerra de Troia, a chegada no mundo romano, a construção de uma história de um épico, de um herói, né? O drama, a poesia lírica, os epigramas, as composições de pequenos versos fazem parte do universo romano ali. Então, eu fundamento a ideia da literatura romana em cima de algumas questões importantes, como a literatura jurídica, as 12 tábuas, a literatura histórica, né, que conta a história, designa, né, os fatos históricos de Roma, como os 12 Césares, ou o cotidiano grego, como Vidas Paralelas, que aparece ali. A literatura filosófica, né, que a gente viu agora há pouco, o epicurismo, o estoicismo, o hedonismo, né? E os gêneros de poesia que vão caminhar em direção ao épico. Lembra sempre, a poesia épica, as epopeias, lembram as questões heróicas, os mitos, né, os heróis, os deuses, semideuses, as questões que contam a história e a mitologia grega ali. A Eneida é um caso, essa história de Enéas, pós-guerra de Troia, migrando para o mundo romano, né, para aquilo que seria Roma. E, lógico, né, o drama, a poesia lírica, os epigramas, os pequenos versos que vão conduzir a literatura romana ali de um modo geral. Com isso, a gente conclui, né, esse pensamento sobre cultura grega, né? Então, nós falamos na aula 1 sobre arquitetura romana, falamos muito sobre os arcos, as abóbadas, citamos as termas, citamos as casas romanas, explicamos a utilidade pública dos prédios romanos, analisamos isso com certa profundidade. Na escultura, né, o ar político da escultura, o uso político da escultura, né, principalmente os bustos, né, dos cidadãos, dos homens importantes, dos imperadores ali, e as estátuas que designam a classe social, a força política, até o poder de alguém dentro de Roma. A pintura, falamos muito dos afrescos romanos, né, e de alguma maneira observamos muito a cidade de Pompeia e de Herculano, que foram guardadas embaixo, né, da lava e dos
dejetos, né, que foram jogados ali pelo Vesúvio, né? Foram deixados ali pelo Vesúvio. E nesta aula trabalhamos um pouquinho do pensamento romano, a maneira que o romano pensa, a maneira que o romano analisa o seu mundo e a maneira que o romano conta esse mundo, seja pela oratória, seja pelo dom da fala, o dom do convencimento ali, ou seja pela literatura escrita, tanto legal quanto a literatura épica ou a literatura histórica que o romano desenvolve ali, ok? E aí nós podemos passar nas próximas aulas aí a começar a analisar o pós-Roma, né? A arte que vai aparecer depois do mundo romano. Isso fica para a nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem. Continuamos na luta aí enquanto a quarentena vai ocorrendo, né? Enquanto nós somos obrigados a ficar em quarentena, né? E assim que terminar, estaremos juntos dentro de uma certa normalidade. Retomaremos os conteúdos, vamos trabalhar novamente alguns assuntos que são pertinentes, né, ao conteúdo de Roma, né? Para a gente poder aprofundar, poder fundamentar melhor isso daí, tá? Então, galera, um grande abraço a todo mundo, um grande beijo no coração, logo, logo estaremos juntos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.